Como nós vimos agora há pouco, a primeira cooperativa que foi fundada no mundo surgiu lá na Inglaterra. Ali, período do liberalismo, onde os ricos estavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Essa é a realidade que eles estão vivendo. Em 1866, só relembrando, eles tinham mais de 5.000 associados. E, obviamente, com isso, eles tinham um estatuto. Vamos conhecer um pouquinho esses estatutos deles? O Estatuto da Cooperativa de Rochdale. Então, assim, ele colocou lá: a sociedade tem por fim realizar um benefício pecuniário e melhorar as condições domésticas e sociais de seus membros, mediante a economia de um capital formado por ações de 1 libra esterlina para colocar em prática os seguintes projetos. Então, olha bem, para você ser associado desta cooperativa, você precisava investir 1 libra. Muito para muitos, naquela época 1 libra para algumas pessoas era muito, para outras era um valor quase simbólico, né? Mas todos investiam 1 libra. O que eles fizeram? Quais eram os objetivos? Abrir um armazém para a venda de gêneros alimentícios e vestuários. Porque, como eu falei, lembra? Esses gêneros de primeira necessidade, comida, né, alimento, era muito caro, porque eles tinham que comprar um a um, cada um comprava o seu. Agora, se eu tenho um armazém que compra bastante, vai revender para todos, né? Todos vão poder comprar lá, sai muito mais em conta. Vestuário também. Também, olha lá, comprar ou construir casas para os membros. Então, eles comprariam os materiais para construir a casa, ou comprariam a casa como um todo, e aí todo mundo mutuamente ia se ajudando, iam construir, se fosse o caso, ou iam, da melhor forma, como se fosse um empréstimo, né, feito para essas pessoas, e essa pessoa ia pagando aos pouquinhos para ter a sua própria casa. Olha que estatuto interessante. Fabricar artigos que os associados julguem convenientes. Então, eles iam comprar a matéria-prima e produzir o que fosse necessário. Ah, nós temos aqui o vestuário, mas nós precisávamos, então, de ferraduras, por exemplo. Nós temos um ferreiro, e aí esse ferreiro precisava das ferraduras. Mas toda vez que ele vai comprar essa ferradura, é muito cara. E nós temos vários cavalos, né, que nós trabalhamos ali tanto para o trabalho como para o transporte. Ah, então é necessário produzir ferradura ali? Ah, então Então vamos. O que nós precisamos para pegar o nosso ferreiro e transformar, né? Fazer com que ele tenha uma ferraria ali que consiga fazer também a ferradura. E não ele não só colocar, mas ele também fazer. Um exemplo. Ah, nós precisamos de palha para poder fazer artigos do vestuário, vamos fazer chapéus, né, proteções ali, precisamos de palha? Tá, então vamos comprar palha e vamos produzir esse chapéu ali mesmo. A própria cooperativa vai produzir isso porque é algo que precisa, chapéu, né? Trabalhando de sol a sol, a gente precisa de chapéu para proteção. Assim que possível, organizar a produção, distribuição e a educação no seu próprio meio, com seus próprios recursos. Então eles iam trabalhar a questão do quê? Vamos colocar assim, de certa forma, uma escola. Vamos pensar numa escola? Essa escola vai ajudar a todos. As pessoas vão poder ir à escola, coisa que antes não era possível. Organizar uma colônia autônoma, em que todos os interesses serão comuns. Então, a prioridade ali é o interesse comum. O que essa colônia precisa? E ajudar as demais sociedades cooperativas. Então, eles iam trabalhar em conjunto para ajudar as outras também. Olha que estatuto interessante. Sempre pensando no quê? Num bem maior. E não só em mim. Não só em você. É no nós. No conjunto. No grupo. E aí, dentro dessa questão, apareceu uma pessoa de nome Charles Gale. Quem é Charles Gale, né? Esse é um grande nome que aparece quando se fala em cooperativismo. Aparece esse nome. E aí vem a grande pergunta, né? Quem ele é? Ou quem ele foi? Qual sua importância nesse período? Por que a gente fala de Charles Gale? Né? Então, ele fundou, na França, uma escola, a Escola de Nimes, voltada para sistematização do pensamento corporativista. Olha que interessante. O corporativismo surgiu lá em Rochdale. Mas o Gale, ele fez o quê? Ele começou a colocar isso no papel, esse pensamento corporativista. Então, é um movimento intelectual que ele divulgou para todos,
essa organização, essa nova forma de organizar os empreendimentos. Então ele veio para mostrar para as pessoas como que funcionava. Então a referência dele para estudo da doutrina corporativista, né, se dá no quê? Nos valores, princípios e modelos de autogestão que surgiram lá nos primeiros empreendimentos, principalmente na sociedade dos próprios pioneiros de Rockdale. Então, baseado em tudo que foi feito lá em Rockdale, ele criou uma doutrina. Seria assim, é como se a gente entendesse que o Charles, ele pegou e estudou o corporativismo da maneira como surgiu lá em Rockdale, propriamente, e aí ele colocou em prática isso, prática não, desculpa, ele colocou na teoria isso aí, ele explicou exatamente como funciona uma cooperativa, como funciona a ideia de cooperativismo, o pensamento, né, tudo que respalda essa ideia. Então, assim, aquilo que era restrito, a partir do momento que se transformou num modelo, pôde ser replicado em vários lugares. Então, no primeiro momento, a cooperativa de Rockdale era única, as pessoas se interessavam, achavam interessante, realmente queriam até colocar em prática, mas não sabiam como. Só que aí o Charles resolveu estudar isso a fundo e falou, agora, se você quiser ter uma, funciona assim, 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 assim. Ele propagou essa ideia, porque ele colocou os valores, princípios e esse modelo, né, mostrando como funciona uma cooperativa. Ou seja, através dele, olha a importância dele, através deles, muitas outras cooperativas foram surgindo, porque ele organizou isso. Então, nós chamamos isso de doutrina cooperativista, ela foi sistematizada, né, por ele, baseado no modelo de Rockdale. Isso aconteceu 42 anos depois, tá? Rockdale foi o primeiro, foram 42 anos até de fato haver um modelo a ser seguido. Um modelinho que você olhar e falar assim, ó, eu quero ter uma cooperativa baseada naquela de Rockdale, esse é o modelo. Então ele estudou, analisou e aí ele criou essa doutrina cooperativista. E depois desse momento foram se multiplicando. Vale lembrar que não foi de um dia para o outro. A cooperativa de Rockdale não foi quando surgiu, ela não se tornou unanimidade. Tinha gente que tinha certa desconfiança com relação a isso. Como assim? O que a gente ganha participando disso? Por que eu vou investir meu rico dinheirinho sofrido nisso? Quem me garante que eu vou ter um retorno? Então, a cooperativa, no primeiro momento, ela não foi algo assim, tão bem vista. A gente tem que entender isso. Essas pessoas que fundaram, elas tinham muito interesse porque elas já tinham interesses comuns. Mas o restante das pessoas, no primeiro momento, ainda olhavam com certo receio. Depois que começaram a ver os lucros, aí sim elas perceberam. Porque no primeiro momento eram 28 tecelãos. 22 anos depois, estavam com 5.300 associados. Mas isso foram 20 anos até as pessoas entenderem a importância e entender o que a cooperativa faz. Imagina isso para o resto do país e depois para o mundo, né? Essa ideia cooperativista. Né? Então, como sistema especificamente de empreendimento, 42 anos, então surgiu em 1844 e 1886, mais ou menos aí, a gente tem aí uma base, é que de fato apareceu um livro, vamos colocar assim, escrito pelo Charles Gale, onde nesse livro dizia assim, doutrina cooperativista, como você fazer, como montar a sua cooperativa. Basicamente seria isso. Então, nesse momento aí, ele lança um livro, ele coloca, né, ele apresenta para todos, não um livro, mas um manual, digamos assim, ele apresenta para todos um manual de como você ter a sua própria cooperativa. O que você precisa fazer para ter a sua cooperativa. Um modelo que funciona, que dá certo. Tá? Então, assim, o cooperativismo, a ideia, né, das cooperativas, ela surgiu há muitos anos atrás. Tá? Muitos anos. E no Brasil? A gente viu a primeira cooperativa no mundo, né, de Rockdale. Depois a ideia foi se difundindo. 42 anos depois a ideia, de fato, se difundiu. E aqui no Brasil? Como que surgiu? De onde veio? A gente pegou lá do primeiro momento de Rockdale, a gente estava naquele período lá, ou a gente já foi aprendendo com o manual do Charles Gale? Qual foi? Cooperativismo no Brasil? Chegou como? De que maneira? Como que a gente tomou conhecimento disso? Então, olha lá, alguns defendem
que o cooperativismo chegou no Brasil pelas mãos dos jesuítas. Lá atrás, gente, lá atrás. Não é nem da época do Hackday, não. Bem antes eles falam. E citam as missões que eles faziam pelo sul do país. Então eles falam da sociedade solidária, né, que se fundamentava pelo trabalho coletivo e tinha como objetivo promover o bem-estar. Esse movimento teria ocorrido por volta de 1610, em Guaíra e em Vila Rica, nesses municípios. Então, olha bem, segundo a história brasileira, eles colocam que o cooperativismo mesmo no Brasil surgiu bem antes da ideia lá da primeira cooperativa. Gente, lembrando que em Rockdale foi a primeira cooperativa oficial mesmo. A ideia de cooperativismo, ela já existia. Aquela ideia realmente de trabalhar um ao lado do outro, de um poder ajudar o outro, essa ideia já existia, tanto é que outros já haviam feito ou trabalhado de forma semelhante. Mas a cooperativa de Rockdale foi a primeira que oficialmente falou, sou cooperativa, digamos assim. Realmente nós somos uma sociedade de profissionais, né, da tecelagem unidos. Ela foi a primeira oficialmente. A ideia já existia, esse zum aí de vamos trabalhar juntos, já havia há muito tempo. Só não era efetivamente uma cooperativa. Não havia se unido de fato e feito funcionar isso. Havia sim momentos e várias situações em que eles trabalhavam em conjunto em prol do bem maior, mas não com o nome cooperativismo. Mas a ideia já existia. Tá? E aqui no Brasil ele aponta que isso já existia também no Brasil. Com os jesuítas, porque quando eles juntavam, faziam ali uma sociedade para ajudar o povo, para pensar no bem maior, no bem coletivo, então isso é a ideia de cooperativismo. Então já havia alguma essência ali, ó. Lá na sua essência já se falava em contextos de ajudar o próximo. A cooperativa tem como base, uma delas é ajudar ao próximo, pensar no bem maior. E os jesuítas já faziam isso. Tá? Só que não era chamado de cooperativismo, não era uma cooperativa, era um grupo unido, né, com o objetivo de promover o bem-estar comum. Mas em 1847, olha bem, 44 em Rockdale, 47, de fato começou o movimento cooperativista brasileiro. 44 em Rockdale, 47 no Brasil, olha bem, depois. Não é algo novo, tá? Então, assim, surgiu lá em Rockdale, a ideia já estava borbulhando, já estava fervilhando, e em 47 surgiu no Brasil a colônia Teresa Cristina, no Paraná, que foi fundada por quem? Pelo francês Jean-Maurice Frege. O que ele queria? Ele fundou essa colônia que tinha como base esses princípios cooperativistas. Já em Palmital, no município ali de Guaruva, houve uma tentativa de implementar uma colônia de produção e consumo. Quem estava à frente dessa colônia? Era um francês também, outro francês, de nome Jules Demoury. Tá? Então, olha bem, no Paraná nós tivemos uma, e em Palmital, em Santa Catarina, nós tivemos outra. Tá? No Paraná, de fato, a colônia Teresa Cristina, ela saiu do papel, ela realmente existiu. Já em Palmital, foi uma tentativa, né? Estavam tentando ali implementar essa ideia de cooperativismo. Tá? Então nós sabemos que na segunda metade do século começaram a surgir em todos os países iniciativas semelhantes. Gente, alguém viu, alguém ficou sabendo e isso vai sendo contado de um para o outro. E aos poucos o cooperativismo de fato foi se instalando no nosso país. Então o cooperativismo hoje ele abrange praticamente todos os setores da sociedade. Quase todos, porque todos eles há a possibilidade de você ter uma cooperativa, trabalhar o cooperativismo ali. Em todas, quase todas, né? Todos os setores da sociedade. A gente consegue trabalhar a ideia de cooperativismo. Só que, em 1887, oficialmente, alguém foi lá e escreveu ali um papelzinho bonitinho, ó. Primeira cooperativa do Brasil. E ela era chamada de Cooperativa de Consumo dos Empregados da Companhia Paulista. E ela tinha sede em Campinas. Cooperativa de Consumo dos Empregados da Companhia Paulista.
Essa é oficialmente a primeira cooperativa do Brasil, 1887. Qual foi a fundação da primeira cooperativa no mundo? 1844. Então, apenas 43 anos depois que oficialmente nós temos uma cooperativa no Brasil. Mas a ideia já estava pipocando e fervilhando ali há muito tempo. Tá? Porque as pessoas ouviram, isso foi se espalhando. Lembra que o Charles, o estudioso do assunto, ele foi falando e divulgando isso. Ele mostrou o modelo e isso, é claro, foi sendo levado de uma região para outra. As pessoas gostaram do modelo e começaram a seguir esse modelo. Tá? Em 1887 foi a primeira oficial. Primeira cooperativa nacional foi essa. Tá? Graças a uma ideia, né, a um modelo produzido lá, começado lá em 1844. Graças àquele modelinho lá de uma que já tinha dado certo.